Então, boa tarde a todas. Eu queria começar agradecendo ao presidente Fernando Henrique, a seu instituto, por esse convite e pela escolha dessa temática para o seminário, que, embora não tenha sido pensado explicitamente nesse sentido, não por acaso está sendo realizado nesse 24 de novembro. Novembro para nós é um mês extremamente importante, é o mês nacional da consciência negra, uma data que agora entra, digamos, para a história oficial, mas uma data totalmente construída pelos movimentos negros no Brasil. E me parece que na nossa história recente é um fenômeno mais ou menos único nesse sentido, essa possibilidade que você tenha, através das narrativas que o próprio povo tem a respeito da história do país, você conseguir trazer, digamos, para essa leitura, para a incorporação dessa experiência à sociedade brasileira como um todo, forçando, portanto, as instituições a incorporarem esse dado, a reverência à memória dos que fizeram Palmares, que para nós é muito importante, porque cada vez que nós manifestamos essa admiração, o que nós estamos fazendo é destacar a grandeza moral dessa experiência radical de defesa da liberdade, que sem dúvida alguma enriquece o nosso patrimônio cultural como nação. Nessa tarde, eu gostaria de, ao invés de comentar ou fazer uma fala mais diretamente ligada à questão das ações afirmativas e dentro dela há um instrumento das cotas, eu queria, na verdade, aproveitar para trazer 3 pontos de reflexão que, na minha opinião, seriam mais ou menos como panos de fundo, seriam panos de fundo para qualquer discussão que se queira fazer aqui sobre essa questão das políticas afirmativas. Em primeiro lugar, o primeiro ponto para reflexão que eu queria trazer é essa nossa dificuldade, essa dificuldade que nós temos no Brasil de reconhecer o racismo como estruturante das hierarquias sociais. Nós falamos e admitimos o tempo todo o quão hierarquizada é a nossa sociedade, o quão desigual é a sociedade brasileira, mas dificilmente relacionamos essas desigualdades ao racismo. E isso fica muito evidente, inclusive, a partir daquilo que nós temos como produção de informação estatística sobre as desigualdades raciais. Quer dizer, o Brasil vem nessa tradição de produção de dados e de bons dados oficiais que nos permitem, ao longo do tempo, acompanhar como andam essas diferenças, não diferenças, mas esses diferenciais de inserção econômica, social e política de negros e brancos na sociedade brasileira. E todas e todos nós já tivemos oportunidade de analisar, de ver, de manipular, de ler matérias nos jornais a respeito das desigualdades raciais. No entanto, essas evidências elas não têm sido capazes no Brasil de provocar um esforço sustentado para a superação das desigualdades. Os dados, portanto, continuam a ser, na maioria dos casos, lidos e interpretados como se o racismo fosse um acidente, um mero acidente na trajetória das pessoas negras, como se o racismo não tivesse nada a ver com a produção das desigualdades raciais. Agora, recentemente, nós tivemos uma segunda leva de publicação
de informações baseadas no censo de 2010, quer dizer, um censo que, na verdade, se refere a uma das décadas mais importantes para nós no Brasil, do ponto de vista do que foram as políticas voltadas para a questão da igualdade racial, uma década na qual, sem dúvida alguma, nós podemos verificar alguns avanços significativos na inserção, na ascensão social da população brasileira como um todo, e que também teve um significado importante para a população negra. Quer dizer, dentro desse movimento dessa política de valorização de salário mínimo, isso teve entre nós um impacto significativo, que nós não medimos ainda totalmente ele até agora, porque é um pouco parte do esforço que vimos fazendo na CEPIR para poder ter uma medida mais precisa de como essas políticas sociais adotadas nos últimos anos, ainda que não visassem especificamente a população negra, como essas políticas foram ou não capazes de nos alcançar. Tivemos uma melhoria do ponto de vista da nossa participação, do nosso acesso aos cursos superiores, como resultado das ações afirmativas adotadas nas instituições públicas, principalmente, mas também como decorrência do próprio ProUni, onde você tem seguramente mais de 40% dos alunos beneficiados pelo ProUni, que são negros, primeira geração de alunos entrando para uma universidade, e assim vai. Mas, ao mesmo tempo que nessa década foi possível identificar essas mudanças, também é evidente que nós continuamos no Brasil com os negros tendo um acesso desigual aos benefícios das políticas públicas, o que obviamente determina essa persistência das desigualdades raciais que a gente tem dito que constituem o núcleo duro das desigualdades sociais no Brasil. Essas evidências, que os dados trazem, então, como a gente dizia, não impede que ainda seja corriqueira essa forma de pensar como se desigualdade racial fosse uma coisa dada no Brasil. Muitas vezes as pessoas se comportam com relação a isso como se fosse algo que não pode ser mudado, e é um processo mesmo, que muitos chamam de naturalização desse processo de subordinação das pessoas negras. E, obviamente, ao naturalizar isso, você impede que se desenvolva uma reflexão mais séria e profunda de como essas realidades são efetivamente criadas por práticas racistas que nós vimos acumulando ao longo da história do Brasil. Então, dessa perspectiva de negação, de influência do racismo sobre as hierarquias na sociedade, você teria que a ideologia racial, que na verdade sempre, pelo menos da nossa perspectiva, ocupou um lugar super importante, um lugar central na expansão colonial, desde a época da expansão colonial, é como se isso tivesse se desfeito completamente no caso brasileiro, e que nós hoje não recorrêssemos mais a esse tipo de ideologia. E dessa forma, me parece, que nós vamos tornando... É disso que em muito decorre a persistência da presença negra nos lugares que são os lugares de desvantagem social, por conta dessa insistência ou dessa escolha interpretativa que recusa a considerar a relevância das ideias de superioridade racial que ainda existem entre nós. É nesse sentido, portanto, que cada vez mais, na medida em que você avança
nesse processo de formulação e execução de determinadas políticas voltadas para a questão da igualdade racial, cada vez mais nós negros somos vistos como aqueles que constroem uma realidade que seria uma realidade absolutamente falsa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, e como consequentemente todo o esforço que temos feito nos últimos anos para pensar as políticas públicas fosse também um esforço derivado de algo que não existe, ou um esforço derivado de uma mera cópia de iniciativas que já foram tomadas em outros países, né? O que não é em absoluto realidade, até porque, desse ponto de vista da política pública, o que nós temos feito nos últimos anos é trilhar um caminho que é totalmente diferenciado do que já foi trilhado, por exemplo, por Estados Unidos, África do Sul, Índia, etc. Bom, essas distinções, obviamente, de base racial, elas fazem parte, no Brasil, da vida das instituições, de uma maneira geral, partidos, meios de comunicação, e elas atravessam a nossa cultura e, o que é pior, elas modulam as nossas subjetividades e permitindo que perpetuamente se criem e se recriem esses mecanismos com capacidade de incluir e excluir pessoas. A esse propósito de pensar como você pode, a partir da atuação no Estado, como é o nosso caso na CEPIR hoje, como que você incorpora essa dimensão do racismo para poder pensar a questão da política de igualdade racial. É nesse sentido e dentro desse esforço que nós conseguimos, esse ano, pela primeira vez, inserir no Plano Plurianual, PPA 2012 e 2015, um programa onde explicitamos essa questão, né? Um programa voltado para isso, para o enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, num esforço no sentido de, do ponto de vista conceitual, você efetivamente separar essas duas coisas, porque elas não são iguais, e você trabalhar apenas e tão somente com essa dimensão da promoção da igualdade racial, sem considerar o racismo, que é o que efetivamente cria as desigualdades, você teria sempre, do ponto de vista da política pública, uma insuficiência que seria crônica, digamos assim, se nós não tivéssemos a possibilidade de incorporar isso para a linguagem da ação governamental. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui tem um pouco a ver com coisas que nós já falávamos, eu particularmente já falava, desde a época de militância no MNU, o Movimento Negro Unificado. Naquela época nós apostávamos na possibilidade de que, através dessas questões levantadas pela militância negra, nós conseguíssemos efetivamente tocar fundo, muito fundo, nas questões que dizem respeito à sociedade brasileira como um todo. Acho que de lá para cá, obviamente, essa questão ela cresceu muito, a questão racial cresceu muito no debate público. Acho que conseguimos fazer o que pretendíamos, que é de tornar a questão racial uma questão nacional, uma questão considerada dentro da esfera pública. No entanto, apesar disso ser uma mudança do ponto de vista de como a sociedade brasileira se percebe, de como a sociedade brasileira percebe os negros e o que é a nossa influência e o nosso papel no interior dessa sociedade, eu acho que ainda permanece uma questão extremamente importante que poderia ser traduzida numa pergunta, né? Entre democracia e racismo, é possível algum tipo de conciliação?
Acho que isso é algo que ainda está para ser respondido, algo que ainda está para ser mais profundamente incorporado ao debate de todos que fazem política no Brasil. Florestan Fernandes, ele sempre dizia, ele afirmava que democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial. E eu cito o Florestan porque ele é muito representativo de um número, ainda hoje eu diria pequeno, não é, de intelectuais brancos e onde se coloca, digamos, o limite, ou os limites para que esses intelectuais brancos se incorporem e se associem de modo profundo a essa luta, ao processo de responder a essas questões que o racismo coloca para a democracia brasileira. Bom, nós temos tido há vários exemplos nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nessa história mais recente do Brasil, de como essas questões entram ou deixam de entrar em debates que são debates fundamentais para a radicalização da democracia brasileira, como é o caso agora da nossa discussão sobre a reforma política. Eu vejo Fátima e Albertina aqui, que são pessoas que têm, como eu também, uma vinculação com o movimento de mulheres e de como, a partir do movimento de mulheres, foi possível produzir uma discussão na qual entra, de algum modo, a participação das mulheres na vida política por meio desse debate da reforma e, em contrapartida, quase que uma impossibilidade nossa de pautar a participação política negra no debate da reforma de uma maneira geral. Quer dizer, ficamos mais ou menos isolados, nós na CEPIR, no início, inclusive, com uma certa resistência para poder entrar nesse debate, achando que caberia aos setores da sociedade efetivamente animar essa possibilidade, mas que fomos, de uma certa maneira, forçados a entrar juntamente com alguns poucos parlamentares negros, algumas organizações do movimento negro, para tentar pensar, se não do ponto de vista da reforma política como um todo, naquilo que foi possível o Brasil fazer a discussão, que é a reforma eleitoral propriamente, quer dizer, como os negros ficam dentro disso. E uma pergunta que se impõe e se impôs para nós cada vez mais diante do fato de que, a partir agora do censo de 2010, nós temos pela primeira vez oficializada a população negra como maioria da população brasileira. Então você não pode pensar que numa sociedade com uma população de 190 milhões, você tem cerca de 95 milhões de negros e você ter 21 negros no Parlamento Nacional. No Parlamento Nacional. Bom, o que fica disso tudo é que nós trabalhamos sempre com uma dimensão, ou num espaço, digamos assim, que é o espaço da contradição, né? Quando a gente trabalha com a questão racial. É um espaço da contradição. Se não é o espaço da contradição, é o espaço onde as coisas nunca podem ser analisadas de um ponto de vista prático, elas não podem ser analisadas ou definidas como A ou como B. Né? Então, o tempo todo, o que a gente coloca? O que a gente coloca é isso. Nós avançamos nos últimos anos. Mas existem questões centrais, digamos assim, que a gente não consegue superar. Tanto é assim que, analisadas no conjunto, as forças políticas no Brasil ainda são pouquíssimo inclinadas a considerar os limites do universalismo na versão em que ele se apresenta
no nosso processo democrático. E eu diria que esse é, ainda no Brasil, um universalismo que toma os sujeitos brancos como sujeitos universais. A quase invisibilidade de mulheres e homens negros nas posições e espaços de prestígio e poder, ela nega o pluralismo que deveria ser a resposta política à nossa realidade, que é, sem dúvida alguma, de diversidade. Por isso é que é muito importante hoje, do ponto de vista das ideias força que comandam esse debate da inclusão, questionar esses argumentos em favor da desracialização do Brasil, né, que são argumentos sempre invocados quando se trata de desconstruir os avanços que nós temos tido na inclusão dos negros. Até porque na base desse discurso está a defesa do mando e do controle de setores que não querem alterar essa ordem política que se constituiu com base em privilégios, que eu chamaria de privilégios raciais quando se trata das pessoas brancas. É uma discussão também que nós temos feito pouco, pelo menos no sentido mais amplo para uma plateia ou para grupos de interesse onde as pessoas brancas têm uma participação mais efetiva, mas é algo discutido com bastante seriedade nos meios negros. Nós vivemos no Brasil um tipo de discussão sobre a questão racial como se grupo racial fôssemos nós negros e nenhum outro mais, né? As pessoas brancas no Brasil não se constituem enquanto grupo racial. Nesse sentido, elas são invisibilizadas quando se trata da questão da raça. E por isso que eu me referi antes a esse universalismo que toma o branco como um sujeito universal, racializado, quando os racializados seríamos nós. Quer dizer, eu estou aqui cercada de professores, todos me precederam na vida como sociólogos, li eles todos, entendeu? E todos os cientistas sociais sabem que nós negros não poderíamos ter constituído no Brasil uma identidade negra se não existisse, por outro lado, uma identidade branca, né? Que isso a gente sabe, é relacional, né? Então, como eu parto do pressuposto de que nós negros não somos esquizofrênicos, então é nessa relação que a gente se constituiu e é um pouco... esse sujeito universal, ele está sendo tirado da invisibilidade. E eu acho que uma parte da dificuldade para que essa discussão se espalhe, se estabeleça e se constitua como um compromisso para sujeitos, atores políticos de qualquer grupo racial, eu acho que tem a ver com esse desconforto da gente se descobrir numa sociedade onde os brancos existem e têm privilégios pelo seu lugar de branquitude. Bom, essa questão da incompatibilidade entre racismo e democracia, ela foi objeto de uma resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E isso foi, de um certo modo, surpreendente, né? Você, na verdade, ter o Brasil numa posição tão de vanguarda, assim, nas Nações Unidas, quando se trata da discussão dessa questão, lembrando para a gente, inclusive, o racismo como um fenômeno global, né? E pensando nisso, eu quero chegar ao terceiro ponto e último que eu trago aqui para reflexão e que diz respeito exatamente ao fato de que quando nós discutimos essa questão do racismo dentro do Brasil, nós não estamos fazendo isso como se o Brasil estivesse
separado em absoluto do resto do mundo, quer dizer, nós temos aí um passado colonial que nós compartilhamos com outros países do continente, que vivem contradições e questões muito parecidas, às vezes, com as nossas. E vivemos num mundo cada vez mais marcado por exemplos, né, muito inequívocos de racismo e de xenofobia, como foi esse caso mais recente que tivemos na Noruega, E para nossa surpresa, inclusive, a pessoa que cometeu aquele crime contra o acampamento jovem, com argumentos xenófobos, racistas, etc., utilizou o Brasil como exemplo. Recuperando, inclusive, para o discurso dele, algo que era um tipo de argumento que estava presente na reflexão intelectual do Brasil do início do século XX, quando se perguntava se seria possível o Brasil se desenvolver tendo uma maioria de população negra, sendo tão marcado culturalmente por essa presença africana. Quer dizer, isso para a gente ter uma ideia de que também, desse ponto de vista, nos globalizamos. Eu acho que definitivamente viramos o terceiro exemplo de sociedade envolvida com essa questão racial, depois dos Estados Unidos e depois da África do Sul. E com a declaração daquele cara, eu não tive mais dúvida nenhuma com relação a isso, né? Quer dizer, a gente tem um papel aí para desenvolver, a gente está sendo analisado efetivamente naquilo até que se considera na formação mesmo, né, desses grupos racistas, extremistas que proliferam pelo mundo. Por isso que é tão importante para nós aqui todo o processo que resultou na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que aconteceu em Durban em 2001. O presidente deve se lembrar bem que foi durante a gestão dele, que foi um processo extremamente rico, porque possibilitou para o movimento negro, naquele momento que vinha num crescendo desde os anos 70, que naquele momento nós conseguíssemos efetivamente produzir na sociedade brasileira um ponto de inflexão com relação ao entendimento sobre, inclusive, o papel do Estado brasileiro no enfrentamento a essas desigualdades geradas pelo racismo. Quer dizer, nesse sentido, as Nações Unidas, para nós aqui, sempre foram de uma importância muito grande, porque, sem dúvida alguma, nos auxiliaram politicamente a legitimar essa questão dentro do Brasil. A proposta, quando essa terceira Conferência Mundial foi realizada, era de que ela servisse como um momento de avaliação do que tinha sido o desmonte do apartheid na África do Sul. Era principalmente para discutir isso, e foi para isso que a diplomacia brasileira defendeu a existência da conferência. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que os grupos discriminados de todo o mundo pularam naquele bonde e desviaram o caminho dele. Quer dizer, para discutir realmente a questão do racismo não era mais uma questão da África do Sul, aquilo era uma questão de muitas sociedades, e era assim que ele tinha que ser discutido como um fenômeno global. 10 anos depois da realização dessa conferência, portanto agora em 2011, que foi declarado pela ONU como Ano Internacional dos Afrodescendentes, nós participamos numa reunião de alto nível em comemoração aos 10 anos da Conferência de Durban, aos 10 anos da Declaração e o Programa de Ação de Durban,
uma reunião de alto nível que aconteceu, como dizem os diplomatas, às margens da reunião, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu em setembro. E o que fica evidente para nós, participando desse processo? É o quanto se tem criado condições políticas para fazer com que o racismo desapareça da agenda internacional. Ficou muito evidente isso não apenas em algumas conversas que pude ter com a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, mas também na participação mesmo nessa reunião de alto nível, quando você vê uma presença cada vez maior de países, especialmente da Europa Ocidental, que hoje se aliam aos Estados Unidos para poder fazer com que essa agenda passe para um segundo ou terceiro plano, se tanto, muito em cima de um argumento bastante questionável de que os resultados ou os documentos gerados pela Conferência de Durban estariam contaminados, digamos assim, pela questão palestina. E em cima desse tipo de compreensão, você vê cada vez mais esses países, que são exatamente os países doadores, se afastando dessa agenda. Por isso que para nós aqui no Brasil, e agora já estou concluindo, foi tão importante que tivéssemos realizado agora nesse mês de novembro o Afro 21, que foi o encontro ibero-americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes, um encontro que foi inicialmente proposto pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, mas totalmente abraçado pelo governo brasileiro e pelo governo da Bahia. E na culminância desse encontro foi realizada uma reunião de países que contou com a representação de 14 países, uma reunião chefiada pela presidenta, liderada pela presidenta Dilma Rousseff, onde foi elaborada e aprovada uma declaração desses 14 países, 10 deles aqui da América Latina, exatamente reforçando, reafirmando a importância desses documentos internacionais que já conseguimos até agora, a importância que eles têm para fazer com que os países assumam, como dissemos em Durban, o enfrentamento ao racismo como uma responsabilidade primária do Estado, mas também propondo a criação, aprovando a criação de um fundo para os afrodescendentes, que pela primeira vez isso está sendo criado e é uma sinalização para nós extremamente positiva de que a gente pode agora estar entrando, digamos, numa segunda geração de políticas de inclusão racial, contando com esse dado, que é um dado fundamental, que é você pensar com que recursos efetivamente eu faço as mudanças e como essas mudanças são feitas, pensando não apenas um país, mas levando em consideração a extensão, não é, desse fenômeno racista que não diz respeito a um país só. Então, um pouco essas questões que eu queria trazer para apreciação de vocês. Acho que cumpri, Sérgio, o tempo, não é? E agradeço a todas e todos muito pela atenção. Obrigado.